Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte. Então, visto a causa das amputações, vamos conhecer agora os níveis de amputação. Cada nível, cada ponto onde precisa ser arrancado o membro, ser retirado o membro, é denominado de uma forma e alguns deles vão ter influências no processo de reabilitação. Observa que nós temos duas nomenclaturas básicas. Nós temos as desarticulações e nós temos as amputações. Eu vou chamar de desarticulação quando a retirada do membro é feito sobre o espaço articular. Então não é necessário fazer a secção do osso, fazer o corte do osso. Se eu conseguir, se o médico for fazer uma amputação de membro inferior, onde ele tire na região do joelho, eu vou chamar de desarticulação. Quando precisa acontecer a secção óssea, serrar um osso, nós chamamos de amputação. Vamos conhecer os principais níveis de amputação. Do número 1 ao número 6, ao número 7 praticamente, são as amputações de tornozelo e pé, tá certo? Então a gente vai conhecer primeiro elas, depois as amputações de coxa e perna. As três primeiras amputações que eu trago para vocês são as desarticulações interfalangianas, são essas primeiras imagens, a desarticulação metatarsofalangiana e a amputação, ou seja, cerrou o osso, transmetatarsiana, quando a gente serra o osso a nível dos metatarsos. Todas elas vão ter uma característica semelhante. A protetização delas é apenas para fim estético. Não é possível realizar uma prótese para esses níveis com características funcionais que melhorem a funcionalidade do paciente. A desarticulação interfalangiana, a primeira, normalmente não gera repercussão funcional para o paciente, exceto quando a amputação é do hálux. De um modo geral, ela não gera nenhum prejuízo funcional para o paciente. Na metatarsofalangiana, a gente pode ter algum déficit de equilíbrio e um déficit na fase de impulsão se for amputado o hálux. Então, sempre que possível, o médico tenta salvar o hálux. Na amputação transmetatarsiana, é necessário reinserir o tendão dos músculos extensores e flexores dos dedos, tá? O extensor longo do hálux, o flexor comum dos dedos. É necessário se reinserir esses tendões, tá? Para que se minimize a capacidade, a incidência de contratura e flexão plantar. Mas nesse caso, já existe uma tendência à contratura e flexão plantar. Esse paciente de transmetatarsiana nem tem um coto grande o suficiente para não ter prejuízo funcional, então ele tem prejuízo funcional, mas nem tem um coto curto o suficiente para se encaixar uma prótese. Então ele fica ali num limbo. Ele tem prejuízo funcional e a prótese não consegue ajudar esse paciente. Esse tipo de amputação normalmente se dá por esmagamento ou em pacientes diabéticos que fazem ulceração principalmente na cabeça do primeiro metatarso. Não são articulações muito comuns na vida do fisioterapeuta, porque, como não tem protetização funcional, esse paciente não acaba que não procura tanto a fisioterapia. Aproveitar que a gente está falando aqui de protetização, vamos comentar um pouco sobre o que a gente falou em sala de aula. O nosso objetivo principal com esses pacientes é dar função para eles. Se essa função for acompanhada de uma boa protetização, uma boa capacidade deles usarem a prótese, ótimo. Mas nem sempre utilizar a prótese é o nosso objetivo final. Tudo bem? Em seguida, nós temos as amputações de médio pé e retropé. Essas são amputações mais clássicas, mais rotineiras na nossa vida clínica. Na verdade, são duas desarticulações. Uma é a desarticulação de Lisfranc e a outra é a desarticulação de Chopin. Não sei se vocês lembram, mas Lisfranc e Chopin são o nome dessas articulações. A articulação tarso-metatársica é chamada de Lisfranc. Então, quando desarticula dessa posição, é a desarticulação de Lisfranc. A articulação mediotársica é a articulação de Chopin. Então, desarticulou nesse nível, nós chamamos de desarticulação de Chopin. A articulação de Lisfranc aumenta o risco de contratura em flexão plantar. Já na articulação de Chopin, esse risco me preocupa menos, já que não vai fazer muita diferença, já que eu não vou fazer um apoio nessa região anterior do pé. Então, os dois têm risco de contratura em flexão plantar,
mas para desarticulação de Lisfranc, isso é mais problemático, isso gera uma consequência mais complicada para o nosso paciente. Existem algumas próteses que podem adaptar nesse tipo de amputação, mas de um modo geral, não são próteses muito funcionais. Na maioria das vezes, são apenas o pé protético para fins estéticos. A capacidade funcional dessa prótese é muito pequena. Tá? Agora chegamos na articulação do tornozelo. Aqui são amputações onde a protetização já se torna mais funcional. São duas amputações muito semelhantes. Uma é a desarticulação de Sime e a outra é a amputação de Pirogoff. Apesar do nome ser desarticulação de Sime ou de Saime, existe secção óssea, tá? Isso é uma exceção. Existe alguma secção óssea. A desarticulação de Sime é feita no terço mais distal da nossa tíbia e fíbula. Mas atenção, ela é classificada como uma desarticulação do tornozelo, não é uma amputação ainda transtibial. Só é seccionado aqui os maléolos, basicamente para que o maléolo medial e o maléolo lateral assumam o mesmo comprimento. Então, por isso que é cortado. Então, é feita uma secção logo acima dos maléolos e feito a protetização nesse nível. Uma complicação da desarticulação de Sime, duas complicações na verdade, é a primeira, não permite apoio do coto. Então esse paciente não pode colocar esse coto no chão, não pode apoiar esse coto, senão vai fazer uma lesão de tecido mole. E segundo, é muito comum esse paciente fazer discrepância de membros, porque dificilmente essa prótese vai ocupar o espaço perfeito do outro membro. Então é muito comum ele fazer discrepância de membros. E, em paralelo a isso, tem a amputação de Pirogoff, que é uma variação, na verdade, da desarticulação de Sime. A Pirogoff faz uma secção ao mesmo nível, observa, acima dos maléolos, só que para não ficar essa estrutura óssea exposta, plana, se secciona a parte final do calcânio e fixa essa parte final do calcânio no ponto da tíbia onde foi seccionado. Então, é feita a amputação nesse nível, onde eu estou apontando com o mouse, é feita a amputação a nível de calcânio, e essa porção mais distal do calcânio é fixada com um parafuso, como se fosse uma fratura, aqui na região da tíbia. Tem a vantagem de permitir que o paciente coloque a ponta do coto no chão, então ele pode apoiar essa ponta do coto. Em contrapartida, é uma fratura fixada com material de osteossíntese, então leva um tempo até esse osso consolidar perfeitamente. A escolha desse nível de amputação é unicamente decisão do médico traumatologista ou ortopedista. Tá? Nas duas, é possível a utilização de próteses funcionais. Mas, sem dúvida, essas aqui são as amputações que mais chegam no nosso consultório, que a gente mais atende na nossa prática clínica. As amputações de tíbia, de joelho, de fêmur e de quadril. São as amputações mais comuns. E eu quero que vocês prestem muita atenção no nome, porque a nomenclatura vale também para o membro superior. Todas as amputações a nível de perna, nós costumamos dizer que entre tornozelo e joelho são chamadas de transtibiais. Toda vez que é retirado a tíbia completamente, desarticulação de joelho. Amputou entre o joelho e o quadril, desarticulação do quadril. Transfemoral, amputação transfemoral. Amputou entre o joelho e o quadril, amputação transfemoral. A desarticulação do quadril pode ter sido retirado completamente o fêmur, ou, o que é mais comum, deixa-se a cabeça e o colo, para não ficar deformado essa região do acetábulo, e se arranca e se retira a nível de trocânter menor e maior, ali na linha intertrocantérica. Tudo bem? Essas são as amputações mais comuns e nessas a gente consegue fazer boas protetizações. Eu não tenho aqui a imagem, mas em membro superior funciona da mesma forma, tá? Desarticulação de amputação de braço, desarticulação de ombro, desarticulação de cotovelo e amputação de antebraço. Uma coisa importante quando se amputa segmentos é saber o nível dessa amputação. Por exemplo, a amputação transtibial ela é dividida em 3 grupos. Transtibial terço médio, mais próximo ao joelho. Transtibial terço proximal, mais próximo ao joelho. Terço médio no centro do membro.
e terço distal mais próximo ao tornozelo. Então a gente tem que determinar qual é o nível de amputação desse paciente. Se é transtibial, nível proximal, nível médio e nível distal. Isso faz toda a diferença na hora de tratar esse paciente. Isso vale também para o fêmur. A transfemoral pode ser distal, como está aqui na imagem, nível médio, que seria nesse ponto, nível proximal, logo abaixo dos trocânteres. Por que isso é tão importante? Por dois motivos. Primeiro, protetização. Fazer uma prótese em uma amputação de nível proximal é muito difícil. Eu não consigo acoplar a prótese a um coto muito pequeno. Se o paciente fez uma amputação transtibial proximal, o coto dele é muito pequeno para se encaixar na prótese, então se torna mais difícil. Então lembrem disso. Amputações proximais tornam-se mais difíceis de protetizar porque o coto não se encaixa na prótese. Por isso que normalmente a gente conversa com o médico para que, se é para fazer uma amputação proximal, é melhor fazer uma desarticulação. É muito mais fácil protetizar um paciente de desarticulação do joelho do que uma amputação terço proximal de tíbia. Claro, se eu puder amputar terço distal de tíbia, é melhor ainda. Mas deixar um coto muito curto, às vezes, impossibilita a protetização. E tem um outro motivo. Além de ter dificuldade de acoplar na prótese, acontece que o coto mais curto também facilita as contraturas, porque o peso do membro é menor. Imagina uma amputação transtibial nível proximal. O peso da perna é muito pequeno. Quando o paciente senta, é muito mais fácil dele manter o joelho em flexão. Se ele mantém esse joelho em flexão mais facilmente, é mais fácil de haver contraturas em flexão. As amputações transtibiais, de um modo geral, favorecem contraturas em flexão. Quanto menor o coto, mais risco de contratura. A desarticulação do joelho não tem risco de contratura. A transfemoral, quanto mais proximal, maior o risco de contratura. E o risco de contratura é flexão, rotação externa e abdução. A amputação, a desarticulação do quadril não tem risco de contratura. Esses riscos de contratura são muito importantes para o fisioterapeuta. Primeiro, para a prescrição de conduta. Se eu pego um paciente de amputação transfemoral no início da reabilitação, não faz sentido eu prescrever fortalecimento de isquios tibiais, porque isso vai aumentar a flexão do joelho. Da mesma forma que num transfemoral, não faz sentido eu fortalecer ilipsoas, porque isso vai favorecer flexão do quadril. Cuidado com as recomendações domiciliares. O paciente de amputação transtibial deve evitar ficar muito tempo sentado. E sempre que ele sentar, ele deve usar um travesseiro embaixo do coto, um banco, para manter o joelho em extensão. Já na amputação transfemoral, ele também deve evitar ficar muito tempo sentado. E se ele estiver sentado, ele deve evitar usar um travesseiro embaixo do coto, porque nesse caso vai aumentar o grau de flexão do quadril. Ele tem que estar mais deitado ou pelo menos em Fowler. Quanto menos flexão, melhor. As flexões do coto, as contraturas do coto, atrapalham muito a protetização. Tudo bem? Isso vale também para o membro superior. O paciente tem que ter alguns cuidados com o coto. De um modo geral, quando o paciente chega para a gente amputado, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a força. Esse paciente precisa de muita força no membro saudável e nos membros superiores. Verificar se ele está de cadeira de rodas ou de muleta. Eu comentei isso em aula. O paciente deve estar de muleta axilar. Ele só vai estar de cadeira de rodas se for amputação bilateral, amputação de membro inferior e superior, ou se ele não tem condições clínicas de estar de muleta. Mas, de um modo geral, o paciente tem que se virar bem de muleta axilar e utilizando a perna saudável. Então, eu preciso avaliar a força, avaliar como ele se locomove, para saber se ele tem condição de protetização. E nós temos que avaliar o coto. O que é que a gente vai avaliar no coto? Se ele tem sensibilidade, se tem uma boa cicatrização e se tem um bom formato. O coto deve ter um formato cônico, um formato circular, com a região distal mais fina do que a região proximal. O coto tem que ser denso, tem que ser firme. Não pode ser um coto mole, não pode ser um coto flácido. Então, uma das coisas mais importantes a se ensinar para o paciente é
o enfaixamento do coto. Aqui tem uma imagenzinha mostrando o passo a passo do enfaixamento. O que é importante é que vocês saibam que o enfaixamento deve ser feito em 8. Olha essa imagem número 4. A faixa vai passando em formato de 8, com uma pressão maior na parte distal e menor na parte proximal. O enfaixamento não é uniforme. A gente aperta mais na porção distal, folga um pouco mais na porção proximal. Tem que ser utilizada uma faixa elástica, não é uma faixa rígida. Nós não estamos falando de faixas adesivas, não é kinesio tape, é faixa elástica mesmo. E o objetivo é maturar o coto, deixar o coto mais firme, reduzir edema, pensa que ele passou por uma cirurgia, então evitar um coto muito inchado, o que tudo isso facilita a protetização desse paciente. Qual seria o nosso tratamento para esse paciente? Como eu falei, primeiro, chegou o paciente, avalia prognóstico de protetização, avalia como é a condição geral desse paciente, avalia o peso desse paciente, avalia o coto desse paciente, a força do membro contrário e a força dos membros superiores. Se ele chegou de cadeira de rodas, mas ele não tem um motivo claro de estar de cadeira de rodas, começa a treinar para ele ficar de muleta. Se ele tem condições físicas, boa força, boa mobilidade, um bom coto, se prescreve a prótese, se solicita a prótese. Enquanto a prótese não está pronta, mantemos um fortalecimento muscular pré-protetização. O que significa isso? Dá força para o membro saudável, dá força para o membro superior. Se for uma amputação de membro inferior, dá força para glúteo máximo, trabalhar o máximo possível o glúteo máximo, que é um dos músculos mais solicitados durante a protetização. Treinar o equilíbrio desse paciente e, claro, cuidar do coto, orientar para manter o enfaixamento do coto. Quando chega a prótese, o nosso objetivo é treinar a deambulação desse paciente com a prótese. Mas lembrem, treinar a deambulação não é botar o paciente para andar. A gente calça a prótese no paciente, faz ele andar com a prótese, verifica quais falhas ele apresenta na marcha e aí eu vou levar ele para o fortalecimento para resolver essas falhas. Não adianta achar que é botar na prótese e ficar forçando ele em barra paralela andando de prótese, enquanto ele comete os erros de biomecânica da marcha dele. Não. É avaliar esse paciente andando com a prótese, definir quais são os músculos que estão falhos e trabalhar esses músculos como fortalecimento. Lembrem sempre de cuidar do coto, evitar ter cuidado com os riscos de contratura do coto em flexão, principalmente quando existirem cotos muito curtos. E por fim, lembra que o nosso objetivo principal não é a protetização. Nosso objetivo principal é que o paciente seja funcional. Se ele puder ser funcional de prótese, ótimo. Se não for possível ser funcional de prótese, que seja funcional de qualquer outra maneira. Beleza, pessoal? Aqui encerramos o conteúdo do nosso semestre. Lembrem de assistir a aula de ATM, não vai cair na prova, mas é um conhecimento muito importante. Qualquer dúvida, vocês podem postar no Google Sala de Aula, embaixo de onde eu estou postando esse vídeo. Podem postar dúvidas, caso existam, ou me mandar por e-mail. Ou tirem na terça-feira a gente está junto ainda. Quinta-feira, nossa prova. Um abraço.